Ok. Eu queria começar de uma coisa que era referente ao Kalim, mas eu vou deixar para depois então. Então, de repente, a gente vai... Você, que era referente a você também. Acho que ele fez uma pergunta. Hã? Ele fez uma pergunta antes de mim. Não, foi o... Foi você. Foi você. Foi o Dani. Antes dessa pergunta, eu queria só retomar uma duvidazinha que ficou para mim do texto do Tata Paboda. Não sei se eu falo agora. Deixa para depois. Deixa eu aproveitar que o Kalim chegou lá. Porque uma coisa que eu queria ler para o Kalim, que eu prometi antes, e agora é bem relevante, porque em relação à sua pergunta também, e em relação a uma coisa que você mencionou, que eu não posso conceber que a consciência universal e infinita não seja um fator, um princípio experienciador, né? Que não seja uma entidade experienciante. Você lembra que você falou isso? Não, acho que é o contrário. Eu não concebo que ela seja, que ela precise da gente para se experienciar. Ela precisa da gente para experienciar, porque sem a gente ela não tem instrumento através do qual a experiência pode acontecer. E a experiência só acontece em dualidade. A experiência depende do Maya, é uma projeção, é uma realidade aparente, é uma ordem de realidade diferente da ordem de realidade do ser universal, que na verdade somos todos nós. Nós existimos em duas dimensões, a dimensão relativa de nós, o indivíduo, e a nossa dimensão absoluta, que é a nossa unidade como consciência universal. A consciência universal, ela só experiencia através desse universo dualístico aparente, onde a dualidade primordial é a dualidade entre sujeito e objeto de experiência. Aquilo que era absolutamente não dualístico, um sem o outro, sem nenhuma modificação dentro dele mesmo, aparece em dualidade com essa projeção chamada de Maya. Então, o ser universal, a awareness ou pure consciousness, ela não é an experiencing entity, ela não é uma fazedora, it's actionless and it's not an experiencing entity, ela não é uma entidade experienciadora e não é uma entidade executora de ações, entendeu? Ele é o princípio a partir do qual tudo isso se manifesta. Do mesmo modo que a eletricidade é o princípio através do qual todos os aparelhos elétricos funcionam. Sem aquele princípio, nada ocorre. A eletricidade é muito mais sutil do que todos os aparelhos. Não importa o quanto mais sutil seja um aparelho eletrônico, etc., mas a eletricidade é ainda mais sutil. Então, isso para dizer que aquilo que nós somos aqui depende do indivíduo, que é um objeto dentro dessa realidade dualística, para experienciar esse universo aparente. Isso é relacionado com aquela questão sua, no início do satsang de hoje de manhã, onde você fala, mas não dá para a gente ficar só falando daquilo que nós somos, da nossa dimensão ou realidade absoluta, né? Nós somos nessa ordem de realidade absoluta, né, que permeia e penetra toda essa realidade aparente. Nós somos a consciência universal pura. Isso é um fato conhecido no mundo espiritual e é a única realidade que existe, né? O único problema é que a nossa ignorância não nos permite de apreciar a nossa verdadeira essência, que é livre de qualquer modificação e limitação. O Swami Paramarthananda, que é a figura mais exponente do Vedanta nos dias atuais, principalmente da quando o Dayananda faleceu, umas 3 semanas atrás, ele escreveu uma sentença muito bonita, que era a definição dele do ser universal. E eu traduzi, e eu vou dizer isso inspirado naquela conversa com o Kalim antes. Se a gente quiser falar do ser, a gente não tem muita coisa a dizer do ser, né? O meu guru diz, it's actionless, it's ever-present, and it's whole, it's complete, it's ordinary, it's non-dual.
você vai dizer coisas que é difícil até, por definição, a mente compreender. O Paramarthananda definiu o ser universal de modo muito simples e muito facilmente compreensível. O ser é a não dualista consciência impersonal, ou impersonal italiano, eu traduzi mal, impessoal, universal. É universal porque existe somente uma. Aparece com a minha consciência pessoal, a sua consciência pessoal, a sua consciência pessoal, mas do mesmo modo que a eletricidade opera todos os instrumentos elétricos, a consciência universal opera todos nós e ela é impessoal. Ela é não dualista, ela não existe em dualidade, ela é unidade pura, ela é impessoal e ela é universal. É a imodificável existência, a existência que não se modifica, independente de toda essa manifestação aparente, independente de qualquer circunstância ou situações ou objetos de experiência. Independente, eterna, indivisível e infinita. Então, é a imodificável existência, independente, eterna, indivisível e infinita. É a impercebível essência de toda a existência, sempre livre de qualquer ação, modificação e experiência. Se a gente quisesse entrar no campo de definição, essas são palavras que definem muito bem, entendeu? Aquilo que todos nós somos na nossa natureza absoluta, a impercebível essência de toda a existência, sempre livre de qualquer ação, modificação e experiência. Eu coloquei modificação que não estava ali porque é importante também, ela nunca se modifica. Ela é livre de qualquer ação, porque ela não é uma entidade que faz ação, e ela é livre de qualquer experiência. Nós, os indivíduos, né, que somos uma projeção nessa realidade aparente, nós somos entidades experienciadoras, juntamente com todas as outras criaturas. As criaturas com corpos sutis ou com intelectos poucos desenvolvidos, eles experienciam esse mundo, essa realidade aparente, mas de modo menos sofisticado. Eles respondem aos estímulos do meio ambiente de modo mecânico e automático, segundo a programação deles, né? Nós falávamos antes, uma cobra, ela vai responder ao meio ambiente com o programa da cobra. Ela sabe exatamente onde andar, o que comer, o que não comer, o que beber. Ele já vem com toda aquela inteligência embutida, né? Dentro do programa deles, eles sabem como funcionar em total harmonia com o coletivo, com a totalidade e com o Dharma. Então, nós falávamos antes que nós somos os únicos seres, né, desse mundo aparente que nós conhecemos, pelo menos no nosso planeta, ou na nossa vizinhança, que temos um intelecto sofisticado que nos permite de agir de modo não completamente mecânico e automático, segundo a nossa natureza como seres humanos, mas a gente desenvolve uma certa qualidade que se chama livre-arbítrio, que é uma dádiva, mas também é um grande problema, porque no momento que a gente tem liberdade de escolha, a gente tem a liberdade de escolher aquilo que a gente quer, porque quer, e quando a gente quer, e custa o que custar aos outros e ao meio ambiente. A gente vê isso atualmente em todo lado, né? De toda parte. Então, isso só para ilustrar aquele ponto, é a definição do Paramarthananda. E a sua pergunta, a primeira pergunta, que era aquela? Era que, então, sobre essa teoria de que uma metade se manteve como um norte a ser atingido, como uma referência. Uma metade o quê? Uma metade da consciência, como se existisse um lugar único, sim, onde todos decidiram fazer essa experiência. Metade como objetivo a ser atingido e metade se experienciando no mundo dual, né? Uma ideia assim não criacionista, uma ideia que todos partiram desse propósito como se o próprio reino de luz pudesse se expandir
através de cada um, né? Não só os seres humanos, mas através de cada reino vegetal, mineral, Sim. animal, ruminal. Sim, eu não conheço nada disso, são conceitos e estruturas ou filosofias, ou estruturas de pensamento, né, de coisas, que muitas vezes elas não são em harmonia com as escrituras, entendeu? E elas são, muitas vezes, projeções do ego humano, que ele gosta de sentir que ele mantém uma certa existência ou imortalidade além da morte do corpo físico e que ele permanece existindo além dessa realidade do Jiva chamado Marcelo, Daniel, etc, etc. O que ocorre é que nós, quando somos encarnados nesse corpo, nós temos uma entidade experienciável que se chama o Jiva. O Jiva é o indivíduo. Então, o Jiva Daniel, ele está aqui experienciado. Aí ele vai ficando velho, a sua mente vai se modificando, o corpo vai se modificando, as suas ideias, os seus conceitos, os seus valores. Aí um dia ele deixa o corpo. Ele deixa um corpo antes de ele completar o trabalho dele. Ele deixa um corpo ainda se sentindo limitado, incompleto, insuficiente e com coisas ainda para resolver nesse mundo aparente. Ele, quando deixa o corpo sutil dele, ele se recolhe no corpo causal e ele sobrevive e permanece suspenso como uma energia. Tudo isso daqui para baixo é energia. Energia altamente sutilizada, um pouco mais grossificada, mas ainda energia sutil. O nosso corpo de luz, o nosso corpo sutil, é mais denso do que o corpo causal, mas é mais sutil. E o nosso corpo físico, que aparece como matéria sólida, né? Aparentemente sólida. Quando você bota no microscópio e começa a analisar tudo isso, você vê que em prática é tudo espaço, né? Água, espaço, moléculas, átomos, estrutura subatômica, etc. Mas aparece como matéria sólida. Então, quando nós deixamos o corpo físico, esse indivíduo, que é o resultado de uma vida contatando o mundo dos objetos e experiências, né, através dos estímulos e respostas, e vivendo esse ciclo kármico de ação, registração de ação, né, o vasana, tendências, aí, desejos por ação, mais ação. Depois de viver tudo isso, você tem uma bagagem, um saco de tendências, de predisposições, de desejos e medos latentes, a semente da sua existência, o aspecto mais sutil daquele que a gente é, sobreviveu através de, corpo causal. Tudo que existia aqui se juntou com todas as registrações suas e permaneceram aqui. Então, esse indivíduo aqui, eu fiz essa pergunta ao meu teacher, quando eu estive com ele uma vez lá no Oregon, porque é uma pergunta que todos nós somos curiosos sobre. E eu tinha essa curiosidade, eu tinha perguntado a outros gurus e ninguém soube me responder. Ele me respondeu porque ele conhece bem as escrituras. Eu perguntei, existem outros modos do indivíduo deixando essa dimensão física? Porque existem estruturas, até mesmo nos Vedas, que dizem que a Terra é um plano intermediário de fisicalidade e de demonstração e de ação, onde toda essa realidade aparente se manifesta como um indivíduo com a capacidade de colocar ações e desenvolver o seu ciclo kármico constantemente. Eu falei, quando nós não estamos no corpo físico, mas quando nós somos recolhidos, né, no nosso corpo causal, numa dimensão mais sutil, existem possibilidades, porque existe essa teoria que, dependendo do seu not currículo, a sua conta kármica, a sua conta kármica nada mais é do que o seu crédito ou descrédito, méritos e deméritos. Os resultados de suas ações, elas permanecem registradas em sua forma potencial, sutil, de semente. Então, quando você deixa o corpo físico, você continua experienciando os resultados das suas ações, mas de uma forma impessoal e de uma forma não experiencial, mas são simplesmente energias, entendeu? De muito prazer, que são os famosos punya karma. Você vai curtir os resultados
de suas ações dármicas, né, que produziram karma positivo, ou você vai para, didaticamente, teoricamente falando, você vai para uma dimensão de um dos 7 infernos abaixo disso. Mas isso é tudo, da minha compreensão, são estruturas didáticas de ensino, para dizer que, na verdade, aquilo que nós somos permanece registrado e a gente vai ou curtir os resultados de nossas ações positivas ou sofrer os resultados de todas as nossas ações negativas. E é fácil de compreender isso, porque a gente não precisa nem de deixar o corpo. Imagina que a gente vive uma vida cometendo tantas ações adármicas, como ações adármicas são ações contrárias à harmonia desse meio ambiente nosso, são ações que possam danejar o meio ambiente, o outro ou você mesmo. Porque você quer o que você quer a todo custo, você faz as coisas movido pelos seus desejos e medos, faz impulsivamente e você vai correndo atrás, você quer, custe o que custar a você, aos outros, ao meio ambiente. Então você vai vivendo uma vida assim. Aí chega de noite, você não precisa deixar o corpo, você vai dormir. O sono nosso, quando nós temos um corpo causal, porque quando a gente dorme todo dia, o corpo físico permanece, né? Aí o corpo sutil, ele se recolhe no corpo causal e a gente dorme, quando a gente dorme sem nenhum sono, a gente está no nosso corpo causal. Dentro do corpo causal, se existe muito conflitos de ressentimentos, culpa e toda a complexidade da vida de alguém que se sente muito, muito, muito culpado, com muito remorso, você praticamente não consegue dormir. Ou você permanece acordado ou é constantemente tendo pesadelo. Alguém já teve experiência de pesadelos? Quando você está com a consciência pesada? Por isso que chama pesadelo. Por isso chama... Então, os pesadelos é uma forma de ilustração do que ocorre quando a gente deixa o corpo, porque todo dia de noite a gente deixa o corpo. A gente vai curtir aquele espaço celestial de uma pessoa que viveu uma vida por anos em total harmonia, que quando você vai para a cama você tem aquela paz de espírito, você tem aquele sossego mental, você dorme aquela noite tranquilo. Mas se você tem uma mente cheia de conflitos, remorsos, culpas, etc., ressentimentos, vinganças, você vai ficar constantemente agitado e esses conflitos, todas essas energias aqui, elas vão ficar sendo agitadas e projetando o estado do sono, que nada mais é do que uma outra projeção derivada das nossas vasanas, né, de conflitantes, que se projeta de noite. Então, uma pessoa que está vivendo o inferno dela de cada dia, quase sempre, ou ela se dopa com muitos remédios, ou ela não consegue dormir, tem pesadelos, constantemente. Por quê? Ela está vivendo o inferninho dela. Uma pessoa que vive uma vida em paz, em harmonia com o coletivo, ela todo dia ela vai curtir aquele sono profundo, experimentando aquele espaço celestial de pureza, tranquilidade, amor e serenidade. Entendeu? Então, isso como ilustração do que são essas dimensões. As dimensões não são localizações, elas são energias. E elas não são expressas, experimentadas a nível pessoal, porque nós precisamos do corpo sutil acordado no corpo físico, de modo que nós sejamos entidades, só para concluir isso, entidades experienciáveis. Experienciais? Uhum. Experienciais. Eu perguntei a ele isso, eu falei, mas como é possível isso? Você não pode progredir na sua viagem, no seu desenvolvimento espiritual, se você não estiver aqui, mas o que você me diz dos karmas, que as pessoas vão para essas dimensões e vão lá e vão curtir esses espaços celestiais, tem abundância de amor, de luz e todas essas histórias que a gente ouve falar. Ele falou, isso aí tudo são dimensões mentais, energéticas, mas não tem ninguém para experienciar, e tudo acontece automaticamente, porque você só experiencia nesse plano físico através do seu corpo sutil, entendeu? Operando no seu corpo físico. Só nessa dimensão de entidades físicas, a entidade chamada barato, rato, gato, né? Nós somos entidades experienciáveis, experienciadoras.
A gente tem o aparelho, o equipamento adequado para isso. Sem isso, nós somos energias colhendo os nossos karmas positivos ou colhendo os nossos karmas negativos. Mas é um processo automático, mental e impessoal. Pessoas perguntaram isso a Ramana Maharaj. Pessoal, então. Impessoal. Até, por exemplo, aquele que se acredita um anjo, na verdade é uma ilusão mental, então. Talvez seja. Talvez seja. Toda essa história dos anjos. Veja bem, tem essas pessoas que fazem essas viagens astrais. Tem pessoas que têm essa tendência de fazer viagens astrais. E esse é um tipo de assunto que todo mundo adora, mas não é relevante para o descobrimento, a descoberta do ser e a realização do ser. Essas pessoas, a minha impressão, que eu teve um período que eu estive interessado, eu lia, via vídeos e lia livros sobre isso, elas têm uma habilidade de deixar o corpo e entrar num plano astral, e elas vivem isso quase como um sonho, e quando elas voltam, exatamente como sonho, elas trazem com elas algumas memórias daquela experiência altamente sutil. Quando a gente faz os sonhos, a gente entra numa dimensão que é muito sutil, entendeu? Que é a dimensão, para uma projeção do nosso corpo causal. A gente entra naquela dimensão, quando a gente volta do sonho, a gente tem dificuldade de tocar e moldar a memória daquele sonho. É tão sutil, tão vaga, entendeu? Mas, de qualquer forma, você tem um pé aqui e um pé ali, porque você ainda está vinculado com o corpo físico, com o seu corpo sutil e o corpo causal. Então, você tem uma ponte. Essas pessoas que fazem essas viagens, elas vão nessas dimensões, elas dizem que encontram outras energias, outras entidades, elas interpretam como entidades experienciadas, e elas voltam e elas relatam aquelas experiências, mas a gente tem que compreender que elas fazem isso porque elas ainda estão vinculadas com a entidade experienciável delas, que é o corpo físico, o corpo sutil, com o intelecto capaz de resgatar alguma daquelas experiências sutis. De repente, o aspecto experienciável daquela viagem astral é próprio o corpo físico e sutil dela, que ainda está operativo, entendeu? Ainda está, de qualquer forma, conectado com o seu corpo causal, que foi... Porque lá em cima, segundo o James, não existe nenhuma entidade experienciável e nenhum progresso espiritual é possível. Você simplesmente vai lá para colher o seu punya karma ou curtir o seu punya karma ou sofrer o seu papa karma, o seu karma negativo. Entendeu? São energias. O que você ia dizer, Nanite? Eu ia perguntar o seguinte, essa consciência que nos anima, Essa consciência que somos, né? quando você está num sonho, né, dormindo e tal, ela sobe para o corpo causal, né? Dormiu e tal, você se recolhe ali. A nossa existência como Jiva. O Jiva, Como Jiva, o Jiva ele tem 3 corpos. Isso não tem nada a ver com a consciência universal, impessoal, infinita. Ele é o princípio que projeta tudo isso com o poder inerente dela mesmo, que se chama Maya, ou Ishvara. Entendeu? Nós, o Jiva, nós temos 3 corpos, físico, sutil e causal. Quando você vai para esse sono profundo, ela se recolhe para o corpo causal. Sim. A consciência também, em conjunto, né? A consciência é o princípio que faz tudo isso possível, né? E quando a gente deixa o corpo físico, a consciência se apaga no corpo, no Jiva. Sim. E a energia, só uma energia que sobe. Sim. Não é, aquilo que nós somos não é uma energia. Energia é um objeto que aparece para aquilo que nós somos também. Energia já é uma modificação, já é em dualidade. Então, essa energia que fica no corpo causal, que vai passar por purificação, Sim. A consciência também está com ela ali. Sim. Sim. A consciência é aquilo que permeia e penetra e abraça tudo. Né? Tudo acontece dentro dessa consciência universal. Acontece, manifesta como dualidade, né? O mundo da pluralidade, da diversidade, ou aqui de forma não manifesta. Tá? Na verdade, ela seria a própria consciência, mas ela ainda está identificada com ou a mente, ou o ego, ou o intelecto Porque superior. no corpo causal você não tem essa identificação. Você já é Sim. essa energia pura. Você Mas ainda é o indivíduo, né? Mesmo
próximo no corpo causal ainda é o jiva. É o né? aspecto, Projeção. não, é o aspecto, o nosso corpo causal é o aspecto mais sutil da nossa existência como indivíduo, é o aspecto mais sutil que existe. É aquele aspecto nosso que quando a gente está vivendo uma vida total paz, tranquilidade e serenidade, a gente dorme de noite, a gente acorda de manhã e a gente diz assim, eu dormi uma noite hoje, uma paz, um silêncio, Não me lembro de nada. não me lembro de nada, eu experimentei total ausência de objetos, uma experiência gratificante, renovadora, etc, etc. Então, aquele aspecto mais sutil de nós mesmos é o testemunho, o princípio testemunha, que testemunha aquele espaço de sono profundo onde existe a ausência de qualquer objeto Mas vem exterior. cá, mas é aí que está a dúvida. Ainda há uma identificação com corpo, mente, espírito, como os Sim. espíritas acreditam, por exemplo, que você ainda tem um perispírito, uma imagem espiritual, um nome. Sim, eu não conheço Ainda nada há uma disso. identidade ou não? Daqui para baixo é dualidade, daqui para baixo é a manifestação do indivíduo. O indivíduo, de novo, tem 3 corpos: o corpo físico, o corpo sutil e o corpo causal. Nós existimos entre os 3. O corpo sutil é onde nossa mente consciente existe. Nós temos muito mais compreensão de que nós somos a nossa mente consciente e muito menos compreensão de que nós somos também a nossa mente inconsciente. A mente consciente é uma coisa muito mais sutil, mas nós existimos como um indivíduo através da nossa construção física, mental, emocional e subconsciente ou causal. É tudo parte do consciência universal se manifestando em pluralidade, produzindo um efeito chamado indivíduos pessoais, com 3 corpos. Tá? Mas, do ponto de vista de evolução espiritual, nós temos que trabalhar aqui. É o nosso corpo sutil com um intelecto muito inteligente, muito bem refinado, ou lucidado, ou purificado, de modo que ele possa discriminar, interpretar experiências e colocar ações que são respostas ao estímulo do meio ambiente, ações que venham a produzir esse progresso, esse desenvolvimento espiritual necessário para que ele venha descobrir quem ele é. Então, uma linguagem assim, mais ocidental, eu poderia dizer que o corpo causal seria essa mente inconsciente. É a mente subconsciente do indivíduo. É exatamente isso. É o subconsciente. Individual ou coletiva, tanto faz as duas. Né? E quando essa mente subconsciente do indivíduo, é cheio de energias ou experiências mal resolvidas, mal interpretadas, que elas não são processadas de modo devido, elas ficam sendo reprimidas, jogadas no subconsciente, elas vão causando toxinas no nosso sistema sutil, causal, do mesmo modo que a gente produz indigestão com toxinas, quando a gente não tem a capacidade de digerir o alimento e transformá-lo em energia. Então, se a gente tiver uma vida onde a gente não processa inteligentemente a experiência e a gente vai puxando todas aquelas situações não resolvidas no subconsciente, a gente desenvolve um subconsciente cheio de conflitos, agitações e estresse. Então, naturalmente, esse subconsciente não te deixa dormir tranquilo, curtir aquele espaço, entendeu? De vazio, de rejuvenescimento, etc. Você já está criando um corpo causal que é cheio de vasanas, e vasanas derivadas de desejos conflitantes, culpas conflitantes, medos, traumas, paranoias. Eu tenho uma pessoa na minha família que é um exemplo disso. Ele foi diagnosticado com a síndrome nos dias de hoje, síndrome de delírio persistente, que é a antiga paranoia. E quase que não tem cura. Os médicos pensam que a cura seja através de uma intervenção física no cérebro dele, através de substâncias químicas. Eles não compreendem que a mente dele foi danejada no seu corpo sutil
porque eles são materialistas, a ciência é toda ela materialista, elas pensam que a matéria chegou primeiro e depois a mente e a consciência foram um subproduto da matéria. Eles não compreendem que a verdade é que primeiro tem a consciência universal, que se manifesta como consciência pessoal, que manifesta como mente, e tudo isso vem a produzir a fisicalidade do nosso corpo, de todo esse universo. Então eles pensam que tratando o cérebro com química ele possa resolver, mas essa pessoa que é muito próxima a mim é um exemplo de uma pessoa que, por motivos diversos, ele não processou experiência de modo claro e inteligente, ele foi acumulando, ele começou a sofrer depressão, panic attack, todo esse tipo de coisa, e agora chegou num ponto que a mente dele já não funciona, ele começou a ter essas disfunções mentais. É um exemplo típico de uma mente que foi negligenciada, corre-corre da vida, os conflitos de nascença, etc. Por isso que, no final das contas, a gente sempre diz, o intelecto, o nosso corpo sutil, é o nosso melhor amigo, é o que nós somos, porque somente aqui a gente pode sair fora desse jogo, entendeu? Somente daqui a gente pode descobrir quem a gente é e simplesmente step out, e sair desse drama do chamado do samsara chakra, né? The wheel of samsara, a roda, vida, morte, renascimento, reencarnação do samsara, que vai infinitamente. Resolve a sua questão de antes? Não sei. Às vezes é meio confuso, assim, a pessoa às vezes está alinhada, tem uma vida tranquila, tudo assim, mas mentalmente ela está agitada, né? Sim. Por mais que você não esteja prejudicando ninguém, esteja agindo de forma correta, esteja alinhada com o ambiente, ainda assim o mental da pessoa está agitado, né? Devido às vassanas e como trabalhar as vassanas. De N encarnações, né? Lembrando que lá a gente fica impessoal, né? De vidas. A gente chega aqui com a nossa carga. As vassanas, elas são, de novo, para quem chegou agora, elas são predisposições ou tendências. Para a gente compreender melhor o que seja uma vassana, imagina que nesse planeta aqui, pela primeira vez, as árvores cresceram e uma montanha apareceu, uma montanha redondinha, muito alta lá em cima, mais predominante, uma montanha redonda. Aí os gases foram se formando e foram criando essas nuvens. Aí o primeiro temporal ocorreu nesse planeta. Quando ocorreu esse temporal, foi uma chuvarada enorme, ela bateu nessa montanha redondinha. Quando ela bateu nessa montanha, ela tinha uma possibilidade de 360 graus de descer aquela montanha abaixo. Então ela correu um pouco daqui, um pouco dali, mas predominantemente ela correu mais numa direção. E no correr mais numa certa direção, ela criou uma tendência, uma valinha, uma escavação, que nem lá em Sorocaba, que chama terra rasgada, né? Alguma coisa aconteceu ali para criar em Sorocaba, né? Criou uma erosão nessa montanha, aí depois de milhares de anos, um outro temporal aconteceu, e aquela chuva, quando bateu no pico dessa montanha, ela teve uma tendência natural de percorrer aquele espaço erodido, aquela valinha, porque aquilo ali foi uma tendência natural devido ao acontecimento anterior, uma registração do passado. Você está aí para poder me ver ou porque está descansando? Tá. Então isso é para exemplificar o que é uma vassana. É uma tendência. Quando a gente recebe estímulos do nosso meio ambiente, ele passa através da nossa mente, o intelecto toma uma decisão, discrimina e vê, vamos fazer assim ou assado. O ego recebe a informação do intelecto e coloca uma resposta no meio ambiente através dos seus veículos de ação, né? Os seus órgãos de ação. Quando ele faz isso, ele naturalmente colocou uma ação que vai produzir, vai deixar por trás dela uma registração
uma memória sutil do mesmo modo que aquela chuva deixou naquela montanha. Uma outra analogia para descrever mais simplesmente o que são vasanas, tem que corrigir esse acento, porque vasanas, tem uma pessoa lá de São Paulo que ficou muito chateada porque eu digo vasanas, de vez em quando. Então, vasanas, para corrigir, para ilustrar isso, imagina que os primeiros seres humanos apareceram nesse planeta e tinha essa caverna onde tinha essa família que vivia uma vida muito feliz, né? Porque o marido era forte, era um daqueles caçadores mais respeitados, ele vivia na caverna de luxo, mais confortável, né? E ele saía para caçar, enfrentar aquelas feras enormes, ele já tinha desenvolvido algumas armas, né? Algumas vantagens, né? Na briga com os animais selvagens. E ele saiu. Quando ele saiu, a mulher dele ficou com um bebezinho dele, um bebezinho de um ano e meio, super bonitinho, né? Um bebezinho, era um novo, era uma entidade nova, era uma alma apenas chegada nesse planeta naquele tempo. Esse bebezinho, a mãe se distraiu dele, ele começou a engatinhar. Quando ele começou a engatinhar, ele chegou na boca da saída da caverna, ele viu aquele mundo encantador, aquele céu azul, aquelas árvores enormes, aqueles pássaros, aqueles animais, aqueles bichos. Ele ficou encantado, ele ficou vislumbrado. Uau! Aí ele, como toda criancinha quando vê esse mundo, imediatamente quer contatar o mundo através dos seus órgãos sensoriais. A criancinha pega, bota na boca, né? Ele vai desenvolvendo devagarzinho a sua mente, mas no início é através do contato oral, né? Eles querem experimentar, provar, saborear. Ele, naquele instinto natural, começou a querer contatar o mundo dos objetos. Aí ele viu esse animal maravilhoso, gigantesco, com um pescoço enorme. E aí ele olhou para o animal e falou assim... Aí quando ele fez isso, aquele animal veio ali e comeu ele. Então, foi a primeira experiência que ele teve com um dinossauro. A criancinha que saiu da caverna, encontrou um dinossauro, ele não tinha nenhuma registração do que possa ser o resultado desse contato. Ele contatou o dinossauro falou, opa, obrigado, esse aqui vai ser o meu aperitivo de hoje. Ele, desgostou, curtiu a criancinha. E a criancinha foi ali, foi digerida rapidinho, com todos os ácidos do dinossauro, né? Os ácidos gástricos. Passaram o tempo, aquela mesma mulher, dentro da caverna, fica grávida. E aí a criancinha nasce, e veja o que acontece. Era a mesma alma que voltou reencarnado naquele tempo, a população no planeta era pequena, você não tinha tantos úteros para escolher. Ele falou assim, eu vou naquela caverna ali, porque ele veio, nasceu de novo. Quando ele começa a crescer, ele de novo teve aquele impulso, ele já tinha uma vassana de querer explorar o mundo de modo precoce, ele saiu com aquela vassana de querer ver o mundo. Quando ele chegou lá fora, aquele mesmo encanto, aí quando ele vê aqueles animais, aquelas aves, aqueles bichos, quando ele vê aquele dinossauro que tinha comido ele, alguma coisa dentro dele, ele não tinha desenvolvido a mente dele. Só a mente, o intelecto dele não era ainda desenvolvido. Mas o corpo causal dele era tão forte, preciso, como antes, entendeu? Como sempre. Todas as impressões eram registradas. O corpo causal dele, que é da onde todos os nossos impulsos instintivos existem, entendeu? O corpo causal dele mandou um sinal, corre porque é perigo, corre porque é perigo. Aí quando viu aquele coisa, em vez de ficar vislumbrado, alguma coisa disse para ele, corre, ele saiu correndo para dentro da caverna e ele se salvou de ser comido pela segunda vez pelo dinossauro. Por quê? Porque aquela experiência, que foi uma experiência de dor, de sofrimento, imagina ser comido vivo, né? Deixou uma registração, uma vassana muito forte, muito evidente, de aversão àquele animal. Então, os famosos traumas das nossas vidas, a gente tem uma experiência traumática na nossa infância, ela vem registrada como uma experiência de dor tão profunda, que às vezes elas viram o que a gente chama de trauma de infância. A gente simplesmente, toda vez que a gente chega perto de uma situação similar àquela, a gente sai correndo, né?
pega outra direção. Então, são traumas, são registrações de dores. Por outro lado, Nesse ponto é que começa a programação do indivíduo? do ponto, Dessa registração inicial, Sim, naturalmente. começa a programação. naquela história dele, a primeira experiência, cada experiência nossa deixa uma registração no nosso E corpo ali causal. começa a programação. Aí a gente vai, depois de ter feito 100 vidas ou 1000 vidas, você tem toda essa reciclagem de impressões, de vida após vida, e todo esse karma sutil aqui, tem 3 tipos de karmas em nome sânscrito. Um é o karma de tudo isso que é registrado no corpo causal. Isso aqui vai condicionar até mesmo o útero materno que você vai encontrar, e a vida e o seu meio ambiente, os pais, a sociedade. Então, tudo isso vai sendo desenhado perfeitamente correto segundo essas leis kármicas, entendeu? De causa e efeito, de mérito e de mérito, que nada mais são do que as registrações sutis dos resultados de todas as nossas ações. Então, isso é o início da formação do indivíduo. Aí vem vida, morte, reencarnação, e de novo mais registrações, mais registrações, mais registrações. Nós somos... Quais são os 3, né? Os 3 karmas? Os 3 karmas, o primeiro karma é a ação. Quando você coloca uma ação no meio ambiente, a palavra karma tem diversos significados, mas o mais literal é ação, né? Karma yoga, é a yoga da ação. Você não renuncia à ação, você vive a ação, mas com o espírito yogica, né? Yoga. Então, você, quando coloca uma ação, você coloca um karma, você está colocando um karma. E você, imediatamente, você colhe o resultado daquele karma. O resultado daquele karma é uma sensação de conforto e adequação, ou desconforto e inadequação, se você colocou uma ação que vai acionar aquele botãozinho de culpa ou de fiz uma coisa errada. É uma ação adármica, ou se é uma ação dármica, você vai sentir confortável e adequado. Justo? Então, a ação por si é um karma, agami karma, se eu não me recordo bem. O outro karma é o karma que são as impressões que vão deixando aqui. Essas impressões que vão deixando aqui, elas permanecem não frutificadas, mas elas permanecem ali em sua forma causal, esperando o momento justo para frutificar. Quando ela frutifica, ela volta para você como um resultado da sua ação. Tem o terceiro nome sânscrito. Entendeu? Elas permanecem aqui no campo causal, esperando para frutificar. Lembra o exemplo que eu falei? Você comete um reato ilegal hoje. Então, ela vai no campo causal macrocósmico. Aí, depois de 5 anos, eles descobrem que você estava envolvido num ato criminoso, eles batem na sua casa, e é o seu karma se manifestando, frutificando para você. Então, um karma é a sua ação, o outro são as vassanas que ele produz, e a outra é quando ele frutifica, e você tem que lidar com o seu karma, que é o resultado de suas ações. Entendeu? Está voltando para você, não existe modo de viver a vida de modo kármico sem querer lidar com karma, porque mais cedo ou mais tarde ele vem acertar contas com a gente, né? Em todos os sentidos. Então, um negocinho aqui dos Vinhalembrias aqui. Eu estava lendo no Tati Baboda que o tom, que a língua ali está associada com o elemento água. Sim. E o olho está associado com o elemento fogo, luz, que possibilita a visão. Eu não entendi o nariz associado com a terra, assim, por quê? Porque a terra é o único elemento que emana, exala odor. Entendeu? O fogo é sem odor, o ar é sem odor, o espaço é sem odor. E nós só desenvolvemos o instrumento sensorial para o odor porque um dos 5 elementos emanava odor. Entendeu? Tudo isso, os nossos órgãos sensoriais, eles foram desenvolvidos através dos 5 elementos. E por isso que no Carmendrias o ânus está associado com a terra também. Também por isso. E o PLA, né? PLA, né? O olho luz, Sim. ouvido espaço. Isso aí é a teoria da criação, que de novo é uma teoria bonita,
Existem escrituras que explicam tudo isso em grandes detalhes, mas, de novo, não é essencial para a descoberta do som. Se você desenvolve uma paixão por tudo isso, Mas é está no super. Tátara Buda, né? Tá, mas muito superficialmente. Tem umas escrituras que é só sobre isso, explicando como tudo isso se combina e o desenvolvimento. Eu nunca tive tempo de... Eu tive uns seminários com o James que ele explicou mais ou menos superficialmente. A gente não consegue andar muito por aqui, porque todo mundo tem tantas perguntas, mas eu acho que é tudo válido, né? Apesar de você dizer que não conhecer, eu estou achando muito similar ao Espiritismo. Sim, é parecido. Ele é que o Espiritismo ele fica muito parado num ponto, né? Ah, tem encarnação, reencarnação, e você vai e volta, e não anda. Entende? Ele está a fim de ir além da mente, porque tudo isso está no nível mental ainda. O Espiritismo é no nível mental, da projeção mais para baixo. Se tivesse saído de um pedacinho disso, né? Sim. Que esse ensinamento que está aqui, por exemplo, ele utiliza bastante essa didática do Espiritismo, tá? Só que... Quem que utiliza? Não, O o Espiritismo. utiliza disso, que é mais antigo e mais... Não, mais antigo que isso não tem. Então, o Espiritismo que se Ah, certo. Acho que não conhece. Acho que não conhece. Nunca ouvi falar dele. Todos os movimentos espirituais do mundo têm pedacinhos de verdade misturados com mal entendido e ignorância, que são interpretações pessoais dos indivíduos que originaram aquelas estruturas de pensamento, aqueles conceitos, entendeu? E quase todos eles, os pedacinhos de verdade, são em harmonia com os Vedas, né? Mas como eles são projeções desenvolvidas, estruturas desenvolvidas através da experiência, originadas de indivíduos, eles têm muitos aspectos limitantes e de coisas não muito, Do ego, entendeu? muito Você sabe que isso complexas. que você falou, né, é uma coisa muito interessante, que você volta muito objetivamente para isso é interessante, o conhecimento do ser. Isso é interessante, isso não é. Porque para mim isso também pega bastante, porque às vezes eu fico pensando, é um questionamento que eu sempre faço, se tudo isso não é o nosso medo da finitude, se Deus nenhum existe, às vezes me passa muito isso pela nossa cabeça, pela minha cabeça. E aí, de qualquer maneira, quando você fala isso, me chama para um ponto objetivo, que é assim, olha, se eu sigo esse mecanismo, esse jogo de xadrez, é interessante para o bem viver, né? Para o viver em harmonia, em consciência, que só isso já é interessante. Se não existir nada depois e nada antes, que é uma ideia que mais me agradaria, né? Eu adoraria descobrir isso. Mas isso é um ponto interessante, assim, né? Bem, Não é relevante para a liberação, né? De todas essas questões que a gente chama de espiritual, de a gente querer saber o mistério da existência, o mistério da criação, o que vai acontecer depois, são questões quase como uma coceira, né, que você tem. A gente quer sobrevida. É uma coceirinha, é uma curiosidade, o que vai acontecer depois. Mas a realidade é que ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe, ninguém nunca soube, ninguém jamais saberá. Porque nós somos o efeito de uma causa. O Maya, o Ishvara, aqui em cima, é muito mais sutil e muito mais inteligente. Ele tem o conhecimento de todo o universo. Nosso conhecimento é mínimo. E a consciência universal é a causa que produz tudo isso, né? Através da sua força chamada Ishvara ou Maya. Então, ninguém de nós tem a capacidade, nem a capacidade, através da inferência, de conhecer e saber o que é a existência, como se chama? A consciência universal, pura, infinita e ilimitada. Esses... Viu? Nós, através, nós Você não aqui... sabe o nome, porque não tem nome, não. Nós aqui, através do nosso corpo sutil, que é muito mais denso do que ela, a gente não tem a capacidade de objetivar ela. Então, qual era a única possibilidade nossa? A única possibilidade não é querer, com esse instrumentinho vagabundo que a gente tem aqui, compreender o infinito, entendeu? Nós que somos limitados a tempo e espaço, somos seres finitos, né? Limitados. Como é que a gente vai compreender aquilo que é eterno e infinito, que é além do tempo e espaço?
É impossível. O que a gente pode fazer então? A única coisa que está em nossas mãos, muito embora seja raro, é o desejo de descobrir quem nós somos, além da nossa natureza limitante, né, que é o corpo e a mente, as emoções. Então, quando a gente descobre quem a gente descobre que, essencialmente, nós somos a consciência universal pura. Então, em outras palavras, se diz, ninguém jamais poderá compreender ou saber o que é Deus. Você pode simplesmente descobrir que você é Deus, mas compreender o que é Deus é impossível. Você não pode saber what it is, você pode saber que você é a consciência universal, mas você não pode saber o que é isso. Você pode saber que você é isso. É a única coisa que está em nossas mãos. E quando você descobre que você é isso, aí toda aquela problemática derivada do sentido, a sensação de limitação, inadequação e limitação, e insuficiência, e separação, etc., tudo aquilo ali se dispersa. Por quê? Porque você sabe que, na verdade, o que eu sou é a consciência única. E essa é a única liberdade que existe. Por mais inteligente que o indivíduo seja, ele jamais consegue conhecer uma poeirinha na infinidade de conhecimento disponível, conhecimento da totalidade. Não importa o quanto gênio, quanto você se dedique a estudar fenômeno, entendeu? Ainda mais estudar fenômeno que não é objetivável, que não é experienciável. Então é impossível, e mesmo que você quisesse saber de tudo que existe de ser conhecido, o seu conhecimento só iria revelar mais e mais ignorância. Quanto mais você sabe, quanto mais você descobre o que você não sabe. Então, tudo isso é um exercício de futilidade, toda essa curiosidade nossa. É por isso que quase ninguém fala tanto dessas coisas que eu não estou falando, porque eles não são relevantes para aquilo que conta, que é descobrir quem você é. Vedanta é uma ciência que vai revelar para você que você é a consciência universal. Então, ficar apegado, dizer, não, mas por que quando o corpo morrer e aquilo, quando eu vou e essa dimensão, aquela dimensão, e como é, e o porquê disso, o porquê... Entendeu? Isso não ajuda a Por gente. isso que atraem menos pessoas também. Também. Né? E por muitos... Falta um pouco essa coisa do peito do pombo e do rabo do pavão. Né? Sim. As ilustrações do Dani são perfeitas. Juna, tem algumas linhas que falam que uma pessoa pode ter atingido a iluminação e não saber. Me parece meio sem sentido isso, Sem porque sentido. parece que é uma coisa tão... Total. Você saber que você é, não tem como você... Sim, não, isso é tolice pura. Iluminação é um conhecimento tão claro, quando você vê quem você é, que você sabe sem sombra de dúvida que a busca acabou, entendeu? Aí depois você tem que lidar com a sua ignorância, porque aquela remanência de ignorância, ela vai te pressionar a agir como se você fosse um indivíduo ainda limitado, entendeu? Quando você... As consequências de saber quem você é que precisam ser compreendidas e assimiladas muito bem. De novo, um exemplo pessoal meu, quando eu descobri quem eu descobri, eu sou a luz da consciência, eu não tinha nenhuma dúvida disso, mas eu não tinha compreendido as implicações desse conhecimento, porque eu não tinha o respaldo das escrituras do Vedanta. Eu não sabia com clareza que a consequência de saber que eu sou a luz da consciência é que eu sou ilimitado, imortal, livre de qualquer circunstância, não modificável por nenhuma experiência, etc, etc, etc. Eu sabia vagamente, eu senti que o medo da morte tinha desintegrado 80% ou 90% imediatamente depois daquele evento. Mas ainda assim, algumas dessas vasanas estavam me operando, elas não foram neutralizadas, elas estavam ainda me operando, e eu funcionava ainda como um indivíduo limitado que quer o que quer de modo a se sentir completo, seguro, satisfeito e ok. Né? Então essa é uma indicação de que o reconhecimento do ser não se traduziu em moksha, em liberação. Entendeu? Queria ser um guru famoso. Eu queria ser um guru famoso, né? Não. Eu já era anti-guru naquele tempo, você não vai acreditar. Eu era completamente anti-guru. Eu não deixava as pessoas nem fazer isso para mim. Eu era completamente assim. Então, qual foi a pergunta mesmo?
Dizer que eu sou iluminado e não sei é uma coisa mais absurda O possível. reconhecimento não resta dúvida. Não quando você resta nenhuma conhece. dúvida. Agora, a questão, a palavra, você dizer, as pessoas em entrevistas assim, com o Jane, perguntavam assim, mas você fala de tudo isso, mas você é iluminado? Aí o James, não, eu nunca falei que eu sou iluminado. Aí falou, oh, me desculpe, mas você fala de tudo isso? Você dá a entender que você é iluminado? Aí ele diz, não, no Vedanta a gente diz que ninguém ilumina, simplesmente todos nós somos a luz da consciência. Só que algumas pessoas sabem e outras pessoas não sabem. Algumas pessoas têm conhecimento disso e algumas pessoas são ignorantes disso. Mas ninguém é iluminado, porque você dizer que eu sou iluminado significa dizer que antes você vivia na escuridão. Antes você não funcionava, não era operado, não era infuso, né? Pela luz da consciência. Todos nós somos a luz da consciência operando através de nós. Então, a ideia de iluminação pressupõe escuridão antes. Então, é como se fosse no escuro, aí você, acendeu uma luz, agora eu tenho a consciência. Não, você sempre teve a consciência. Só que a sua consciência estava sendo operada por ignorância, que são todas as noções errôneas que te dizem que você é a construção corpo-mente. Então, o que o Vedanta, o que as escrituras que nos foram reveladas vêm a fazer? Vêm, através da análise, baseada na lógica da nossa própria experiência, provar para a gente que nós somos livres do corpo e da mente, porque nós somos a luz da consciência. Mas nós já éramos a luz da consciência antes. Não é que você vai acender uma luz e você vai... a luz acendeu agora. Não, a luz já era acesa antes, mas ela estava coberta por nossa ignorância pessoal. O Vedanta vai trazer conceitos da verdade que vão neutralizar os conceitos da mentira, de modo que a nossa luz da consciência vai simplesmente brilhar naturalmente, como sempre brilhou. Mas antes ela era encoberta por conceitos ignorantes que diziam que não, eu sou um indivíduo, eu sou limitado, eu sou suficiente, etc, etc. Antes de a gente parar para um break rapidinho, eu quero falar de 3 valores de vidas, de 3 tipos de vasanas, 3 tipos de desejos fundamentais na vida de todos nós. São, todos nós, ninguém faz nada que não seja motivado por um desejo, por uma vasana, né? Que são os nossos valores. E o mais fundamental, mais comum de todos os nossos desejos, a categoria mais comum é o desejo por segurança. Porque quando a gente chega aqui, nós somos produto da nossa ignorância pessoal e coletiva, imediatamente a gente se sente limitado e separado, e a gente pensa, eu sou um indivíduo aqui, nesse mundo cheio de incerteza, insegurança e instabilidade, e eu preciso estabelecer segurança. Então eu corro atrás de objetos de desejo chamados segurança. Eu preciso de casa, dinheiro no banco, um carro para me locomover, tudo aquilo que representa segurança, né? Às vezes até condição social ou prestígio, tudo que possa representar segurança. Eu quero me sentir seguro. Por quê? Quando a gente vive muita insegurança, a menos que a gente já venha nascer nessa vida como um sannyasi de verdade, aquele que não tem mais nenhuma necessidade de segurança, ele já veio limpo, ele já veio livre daquela necessidade, mas a maioria de nós, a gente nasce nesse mundo e a gente precisa de estabelecer uma base de segurança, senão a mente é completamente agitada. Um indivíduo que vive em total insegurança, sem saber se ele vai conseguir o dinheiro para pagar o aluguel, pagar a escola dos filhos e trazer dinheiro para a cama, entendeu? Para casa, a mente dele é em total agitação. Total agitação. Eu sei isso. Quando eu era jovem, meu pai vivia na classe média, casamentos abaixo, e era sempre essa agonia econômica, entendeu? Então, a vida, toda a nossa energia, ela vai canalizada através desse desejo, da categoria de desejo chamado segurança. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso de assegurar a minha família, a educação dos meus filhos, etc., saúde da minha família, etc. Então, esse desejo por segurança é natural, é o mais básico, o mais fundamental e é importante que seja. Aquelas pessoas que abandonam a vida
e viram sannyasi, renunciam à vida. Alguns deles não têm nem CPF, nem carteira de identidade, eles não existem do ponto de vista oficial, entendeu? Eles abandonam tudo isso, eles não têm necessidade de segurança, porque eles já nasceram sannyasi, já nasceram renunciadores, já nasceram pessoas que não têm interesse em nenhum desses desejos, seja ele segurança, prazer ou virtude. Então, a segunda categoria de desejo é o desejo por prazer. Quando a gente já mais ou menos tem os nossos desejos de segurança bem posicionados, bem ajustados, né? A gente se sente mais tranquilo, então a gente tem mais energia para começar a buscar outras experiências no mundo dos prazeres. Então, quando a gente diz, ok, agora eu tenho tudo isso, vou fazer uma viagemzinha para o Peru, Chile, aonde? Bolívia. A Bolívia. Ou não, eu vou pegar a família, vou comprar um iate e a gente vai começar a viajar pelos lagos aqui nessa região. Miami, entendeu? Por exemplo, Miami ou Disneylândia. Então, todos os prazeres da vida, tem pessoas que vê prazer em ir para Las Vegas para jogar no cassino, ficar bêbado e gastar um dinheirão, porque lá todo mundo perde, né? Então, tem pessoas que veem até o prazer nisso, né? Então, a gente começa a colocar energia nos nossos desejos por prazer. A gente obtive toda a segurança, minha mente é mais tranquila, mas toda a segurança do mundo não resolveu o meu problema de inadequação, limitação e insuficiência. E a gente vê isso todo o tempo. Pessoas que são milionárias ou bilionárias que cometem até mesmo suicídio, que são profundamente infelizes, que são viciados em drogas, que são alcoólatras, porque toda a segurança econômica e prestígio social, fama, não resolveram o problema dela de inadequação, insuficiência e limitação. Então, quando você não resolve através de tudo isso, aí você, vamos tentar agora no mundo dos prazeres, né? Então, os prazeres mais loucos possível, qualquer coisa que dê prazer, inclusive as drogas, né? Eu vou me esbanjar. Até que depois de você experimentar todos os prazeres do mundo, né? Comer, sexo de todo tipo e todos os outros prazeres, depois de fazer tudo aquilo, aí de novo você se sente de mãos vazias. Eu corri atrás de todos os objetos de desejo relativos à segurança e prazer, e ainda assim o meu problema de limitação, inadequação e insuficiência não foram resolvidos. Aí é que de vez em quando aparece na mente do indivíduo assim, ok, eu vou correr atrás de um outro tipo de desejo, que é o desejo por virtude. Para exemplificar o que é o desejo por virtude, recentemente eu estive na casa uns 3 meses atrás na Itália, na casa do tio da minha esposa, e nós fomos lá. E esse cara é um cara rico, industrial, ele sempre ganhou muito dinheiro e sempre curtiu muitos prazeres. Viajava com a mulher, tem casas em outras praias na Itália, na Europa, viaja. Curtia tudo isso. Quando eu cheguei ali, eu sabia que ele estava em processo de se aposentar e que ele estava mais ou menos interessado em outros valores de vida. Quando eu cheguei ali, ele tem um ego, sabe aquele cara chato, que só quer falar? Sabe, um diálogo tem que ser sempre em dois. Com ele é um monólogo. Só ele que tem que falar. E ele tem que falar porque ele é o tal, né? Ele é o fodão, ele quer dizer o quanto grande que ele é. Então, Típico italiano. então eu fui lá e o cara, quando me viu, começou, olha, eu não estou mais interessado em poder, prestígio, fama e dinheiro. Eu já tive tudo, a minha indústria sustenta centenas de famílias, vendi a indústria, estou passando para eles, vou ficar mais um ano agora, mas dinheiro, poder, prestígio, tudo isso e prazeres da vida, eu não estou mais interessado em nada. Eu falei, é mesmo? Mas o que você está interessado agora? Energia. Eu fiz um curso de massagem espiritual, entendeu? Que a gente se reúne assim, aí a gente começa a tocar e vai criando a energia, aí as pessoas começam a ter emotional release, né? Os processos. Liberações emocionais, é uma coisa linda. E tudo aquilo, eu estou fazendo o curso grau número 2, eu estou me especializando, eu já sou o assessor do guru nosso. Em outras palavras, ele se apaixonou por objetos
valores, desejos por virtude. Ele quer aquela coisa mais sutil, um pouco mais profunda, compreensão da mente humana, compreensão do aspecto emocional dele que ele nunca trabalhou, ver aquelas pessoas redescobrindo, descobrindo coisas do inconsciente delas que eram completamente obscuras para ela. Então ele está apaixonado pelo mundo dos objetos de virtude. Então acha eu vender minha própria foto. Ah? O quê? Então acha eu vender minha própria foto. É. O que você acha? Ele é um potencial guru desse tipo. Então o egão permanece ali, mas ele não é mais interessado em objetos de segurança, não é mais interessado em objetos de prazer, ele é interessado em poder espiritual, poder psicológico, de ser uma pessoa respeitada no mundo espiritual e todos aqueles valores. A mulher dele está pirando, né, que é a tia mesmo da minha esposa, porque o cara não viaja mais com ela, isso só fala dessas coisas, e ela não tem nenhum interesse nisso, e ela de vez em quando ela compartilha com a minha esposa, eu acho que a gente vai se separar, o cara pirou com essa história, só quer falar de energia, e nunca vou falar de energia, né? Então, ele está interessado no mundo dos objetos de virtude. Então, quando a gente fica apaixonado pela nossa estrutura psicológica, ou a gente quer virar uma pessoa melhor, mais equilibrada, mais compreensiva, mais caridosa, ajudar os outros, tudo isso são valores novos. Eu tentei resolver esse problema de inadequação através de toda a segurança de todos os objetos de prazer, e agora eu vou tentar através de ser um bom samaritano ou muitas outras coisas, ou ser uma pessoa poderosa, mas do ponto de vista espiritual. Acho que esse shopping center espiritual é até maior que o próprio shopping center, né, material. Talvez. Existe um quarto tipo de desejo, que é um desejo que emerge muito raramente na mente dos indivíduos. Nesse supermercado espiritual, alguns indivíduos aqui e ali, eles vão perdendo interesse nesses valores, que quase todo mundo espiritual são pessoas buscando por desejos, objetos de desejos de virtude. São todos eles relacionados à virtude, quase tudo isso do mundo espiritual. Mas aqui e ali, alguns desses buscadores, eles desenvolvem um desejo genuíno e ardente por descobrir quem eles são. Esse desejo é um desejo raro, e se chama desejo por moksha, ou liberação. Como é que é em sânscrito? É moksha mesmo. Suksha, eu esqueci. Eu estou eliminando todas essas palavras sânscritas, eu vou escrever. Mumukshva, que é o desejo ardente pela liberação, entendeu? Por moksha. Então, é um desejo, é uma quarta categoria de desejo, e é um desejo diferente de todos os outros desejos, porque os outros desejos são sempre em relação a objetos fora de você mesmo, e esse é um desejo por descobrir o experienciador, o conhecedor de todos os objetos de desejo. Aí é um jogo completamente diferente, it's a totally different game, né? Em outras palavras, vamos dar uma paradinha, para esticar a perna e acordar. Ela dormiu mesmo, né?